Boa noite. É a Alba, da Associação Espírita Allan Kardec de Suzano. Muito feliz por estar aqui com vocês novamente, mesmo que virtualmente, matando as saudades. Muito em breve, se Deus quiser, nós vamos poder estar presencialmente. E vamos aproveitando então estes momentos para agradecermos a Deus a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, mesmo que distantes, mas ligados em pensamento, em amor, em carinho. E que o nosso Mestre Jesus possa estar entre nós, nesse estudo, falando sobre o Evangelho, falando sobre a necessidade de nos amarmos uns aos outros, como Cristo recomendou. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje foi me passado um tema bem interessante, com o nome Jesus Nasceu. Esse tema eu peguei no livro Em Torno do Mestre, que é de Pedro de Camargo, conhecido como Vinícius, e ele aparece no capítulo chamado Cristo Nasceu? Onde? Quando? Como nós estamos praticamente na véspera de Natal, é importante nós falarmos um pouco sobre esse nascimento desse homem tão grandioso que mudou completamente a história da humanidade. E ele diz assim: a salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está, sim, na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Como disse São Paulo, de glória em glória. Tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é força viva que, uma vez encarnada no homem, determina sua constante transformação. Ou seja, a salvação ela não está naquilo que se convencionou chamar como céu, imaginando que vamos estar reunidos no paraíso, parados eternamente gozando da paz, da felicidade, da tranquilidade, estacionados ali, sem fazer nada. Sentado numa nuvem, ouvindo os anjos tocando harpa. Isso não é a salvação. Jesus deixou muito claro que há necessidade do trabalho, o trabalho é contínuo. Quando ele diz, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E Jesus é o espírito mais evoluído, mais perfeito que já pisou na Terra. Então, se o Cristo trabalhava e continua trabalhando, nos deixando esse exemplo tão claro, e disse mais, que o Pai continua trabalhando, por que nós estaríamos estacionados, sentados numa nuvem, ouvindo os anjos tocando harpa? Isso não é salvação, com certeza não. Isso é comodismo, não é mesmo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensivo a todos os que de boa vontade o receberem. E assim se opera o seu natalício no coração do pecador. O menino que Maria enfaixou, deitando em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus, que é força, que é poder, que é vida e verdade,
atuando no interior do homem. Invoquemos, em abandono de nossa asserção, o testemunho algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Então, Jesus, ele deixou muito claro que, para que nós possamos realmente nos dizer filhos de Deus, né, ou irmãos do Cristo Jesus, a necessidade que nós é, pratiquemos tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, que nós pratiquemos a verdadeira lei de Deus, que nós estejamos dispostos a trabalhar e a nos modificar, a ponto de nos aperfeiçoarmos e chegarmos ao ponto que Jesus chegou. Deus é perfeito, é absoluto. E se somos nós filhos de Deus, temos nós a obrigação de também nos tornarmos assim, perfeitos, seguindo o exemplo do Mestre Jesus. E ele nos deixa alguns exemplos de grandes personagens da história e de que maneira, para cada um deles, teve importância o nascimento de Jesus. O que mudou na vida dessas pessoas a vinda na terra desse Espírito tão grandioso que é Jesus. Indaguemos a Paulo onde e quando Jesus nasceu. E ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua luz divina. Dali em diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo vive em mim. Paulo é sempre maravilhoso, né? Falarmos sobre a história de Paulo é emocionante, porque nós nos encontramos muito na posição de Paulo. É muito fácil nós nos percebermos como Paulo, porque Paulo era portador de uma fé imensa e ele lutava pela sua fé e pela sua crença de uma forma árdua, com convicção de que ele estava correto dentro daquela fé, daquela crença judaica. Ele seguia à risca as leis e os antigos profetas. Ele as tinha decorado em sua mente, todas as leis e o que os profetas diziam. E ele procurava seguir aquilo tudo. E defendia arduamente a sua crença, porque acreditava estar certo em tudo aquilo. Então, no momento em que Paulo iniciou aquela caça aos cristãos, no momento em que ele determinava a prisão daqueles cristãos, não era por ódio, por raiva de um ou de outro, não havia nada de pessoal naquilo, mas ele estava assim, no seu entendimento, defendendo a sua fé, defendendo a sua crença, defendendo o seu Deus. Então acreditava estar correto naquilo. Mas aí percebemos que nós, como Paulo, tantas e tantas vezes nos colocamos em situações muito semelhantes à de carrascos, muito semelhantes à de ditadores, porque acreditamos estar corretos dentro da nossa crença, dentro daquilo que nós achamos correto. E muitas vezes estamos cegos. Não estamos conseguindo enxergar o outro lado da moeda. Não estamos conseguindo nos colocar no papel do nosso próximo e sentir o que ele está sentindo. Imaginar o que ele está passando. E nos colocamos dessa forma como juízes e carrascos, julgando e condenando e punindo até, porque achamos que estamos corretos, dentro daquilo que imaginamos ser a nossa justiça.
Paulo, então, ele nos dá esse grande exemplo do que representa a salvação nascida com Cristo Jesus. Porque foi exatamente no momento em que Paulo encontra Jesus na estrada de Damasco e que aquela luz ofuscante de Jesus o tornara cego e que ele consegue aos poucos ir vislumbrando o que seja verdadeiramente os ensinos de Jesus. Dessa forma, é como se Paulo renascesse para uma nova vida. E ele se descobriu como um novo ser humano. Uma nova forma de se ver o que realmente é justiça, quem é Deus verdadeiramente. Então, Jesus nasceu para Paulo naquele momento, na estrada de Damasco. Indaguemos de Madalena, onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Madalena, também mais um grande exemplo de transformação e do quanto foi importante o surgimento de Jesus na vida de Madalena. É aquele que se encontra em caminhos tortuosos, perdido ainda, envolvido pelas ilusões materiais da vida, pelos amores enganosos, por ilusões da vida, e que de repente se confronta com o que verdadeiramente importa, com uma realidade totalmente diferente daquilo que imaginávamos. E o encontro do que significa o verdadeiro amor. Porque no momento em que Madalena encontra Jesus, ela descobre o que verdadeiramente significa amar. O amor ágape. Esse amor imenso por todas as criaturas que Deus criou. Esse amor puro, que não espera nada em troca, que não espera pagamento, não espera nada em retorno. É o doar-se, é o trabalhar em prol de alguém, é o amar por amar. É o amar que nos faz bem, que nos torna melhor, que nos faz mais feliz e que nos traz a paz interior. Madalena descobriu isso tudo. E aquela agitação enorme que ela trazia dentro de si, aquela mágoa, aquela depressão, aquela solidão, toda se esvaiu. E ela ficou plena, serena, cheia de amor e com uma necessidade imensa de doar-se, trabalhar em prol do próximo, acolher, cuidar, doar-se em amor, em trabalho. Cristo havia nascido para Maria Madalena e ali ela se descobriu um novo ser, pleno, absoluto. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Pedro. Pedro que, naquele momento em que ele ouviu o galo cantando pela terceira vez e que ele percebeu que havia negado ao Cristo pela terceira vez e que ele veio aquele remorso imenso por ter traído a confiança do grande amigo, do grande mestre. Ele percebeu então o quanto a sua covardia
lhe marcara a existência, corroído pelo remorso de não ter tido a coragem de defender o seu mestre, o seu amigo, e de defender a sua própria crença. Ele percebeu o quanto era pequena a sua fé. Naquele momento nascia um novo Pedro, porque o Cristo nasceu para ele naquele momento. Ele descobriu o verdadeiro Cristo naquele momento, mas também se descobriu como um novo Pedro, um novo ser humano. Aquele que é capaz, sim, de enfrentar todas as dificuldades e os perigos da vida para poder defender aquilo que realmente acredita, a sua fé. E defender também todos aqueles que estão com ele nessa mesma luta, nessa mesma crença, formando assim uma grande família. Pedro foi depois aquela pessoa forte, a pedra, onde se ergueria a igreja do Cristo. Ou seja, aquele que estava ali firme, forte, seguro, para poder trazer serenidade, equilíbrio, disciplina para todos os outros discípulos que dependiam de alguém orientando, como um pastor, né? Que vai orientando e cuidando das suas ovelhas. Pedro acabou assumindo esse papel. E exatamente nesse momento em que ele descobre dentro o nascimento do Cristo, o que representou para ele o verdadeiro nascimento do Cristo e a sua transformação moral. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu num dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. João Evangelista. João, aquele rapaz tão jovem, ele era ainda um adolescente praticamente, quando conheceu Jesus. E quando foi convidado a seguir com ele entre os discípulos, aprendendo e divulgando a boa nova. Era ainda um adolescente cheio de sonhos, cheio de dúvidas, como nós na nossa adolescência, como os nossos filhos hoje, adolescentes, onde ainda não conhecemos absolutamente nada da vida, onde tudo é uma incerteza tão grande, tudo é tão difícil, tudo é tão complicado, nós não nos conhecemos, nós somos dúbios. Ora queremos uma coisa, ora queremos outra, não estamos ainda com a nossa personalidade totalmente formada e mudamos muito de opinião. Somos jovens, adolescentes, inseguros, e nesse momento surge Jesus na vida de João, para aquele jovem, aquele adolescente, e ele descobre o que representa o verdadeiro amor de Deus. Ele descobre um novo pai, porque até então o Deus que ele conhecia era aquele Deus que punia, que castigava, aquele Deus que ficava irado. Mas Jesus entrou na vida de João, trazendo a ele uma nova imagem do que significa Deus. Pai. Aquele pai que ama de forma incondicional. Aquele pai que acolhe, aquele pai que perdoa, aquele pai que ensina. E dessa forma, João, então, encantou-se e entregou-se a este amor divino. E seguiu cada uma das pegadas do Mestre Jesus. Porque Jesus o fez conhecer o verdadeiro amor de Deus. E ele iria, sim, levar ao resto do mundo, para quem estivesse disposto a ouvir,
que ele havia descoberto que Deus é amor. E isso ele descobriu com Jesus. Nesse momento, Jesus nasceu para João e o transformou. Transformou aquele jovem, aquele adolescente, num grande homem, num grande discípulo, em um corajoso e amoroso discípulo. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me em ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me, dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Mais um grande exemplo de transformação. Porque Zaqueu, sendo ele um publicano rico, odiado pelos judeus, Zaqueu ele não conhecia o que era essa caridade, o que era esse amor ao próximo, a empatia pelo próximo, o colocar-se no lugar do outro. Naquele momento em que Jesus olha para Zaqueu, Jesus olhou da forma que ninguém nunca o havia olhado. Os outros o olhavam com desprezo ou com interesse, porque estavam precisando dos seus favores, do seu dinheiro. Jesus o olhou com amor, com respeito, com carinho. Jesus, no momento que diz: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo em tua casa. É como se Jesus dissesse: abre a porta da tua casa. Eu lhe trago uma mensagem importantíssima. Eu lhe trago uma lição que vai mudar a sua vida. Zaqueu abriu a porta. Ele desceu da árvore e recebeu Jesus em sua casa. E naquele momento é como se ele recebesse o próprio menino Jesus. É como se ele tivesse nascido ali, na sala da sua casa, lhe revelando a verdadeira vida, o que verdadeiramente importa nessa vida. E que os bens materiais são passageiros, são ilusórios, e que nós só levamos conosco os verdadeiros tesouros espirituais. Nasce um novo Zaqueu, cheio de amor, caridade, vontade de ajudar ao próximo, vontade de ajudar a humanidade e que continua trabalhando até hoje. Interpelamos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o Mestre? Ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé. Quem não foi já Tomé em algum momento da sua vida? Quantas e quantas vezes somos incrédulos, duvidamos? Na maioria das vezes, né? Somos incrédulos. A nossa fé, como o próprio Cristo afirmou, a nossa fé é do tamanho de um grãozinho de mostarda. Por mais que digamos, não, eu tenho fé, eu creio, não. No momento em que a nossa fé é testada, nós percebemos que ela é do tamanho de um grão de mostarda. E as dúvidas em nossa vida, elas são muito constantes. Por isso, para Tomé, o nascimento de Jesus foi ali, naquele momento em que ele surge diante dos apóstolos, na pequena casa dos pescadores, e que ele pede a Tomé: toque aqui nas minhas mãos as minhas feridas. Sinta, sou eu.
eu estou vivo. Tomé não acreditava. Ele não conseguia crer, porque ele sabia que o Cristo havia sido crucificado, que havia morrido na cruz. E que seu corpo fora transportado e colocado, então, num túmulo, com uma enorme pedra lhe fechando a passagem. Como podia estar aquele homem ali, diante de si, pedindo que tocasse as suas feridas? E ele tocou. E ele sentia carne. Ele sentiu o local onde os pregos perfuraram as mãos do Cristo. Como podia? Ali ele percebeu: a morte é só para a matéria. A morte não consegue exterminar o espírito. O espírito é maior do que a morte. A morte, na realidade, não existe, porque o espírito é imortal. Ali Jesus nasceu para Tomé, para lhe trazer, então, a esperança da vida eterna e, ao mesmo tempo, para que ele aprendesse a confiar mais pelos próprios instintos e intuição e não apenas para os seus olhos, acreditando apenas naquilo que vê, ou que ouve, ou que toca. E a nossa fé é assim. Precisamos usar da razão, mas aprendermos que a nossa fé, ela não pode ter nada de material. Eu preciso sentir. Ela acontece dentro de mim de uma forma inexplicável, mas ela está ali, latente, viva. E é o que me traz a certeza de que a vida é eterna e de que o nosso Mestre Jesus é vivo e está conosco até hoje, que nunca nos abandonou. E a partir do momento que eu tenho esta certeza, eu não preciso tocar em suas feridas. Eu não preciso que ele surja diante de mim para que eu tenha certeza de que ele está comigo, que ele me ama, que ele me guia, que ele me inspira sempre. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão, onde e quando Jesus nasceu. Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, sentiu em mim e eu nele. Dimas, o bom ladrão, aquele que errou, aquele que pecou. Mas quem dentre nós não erramos e não pecamos? Dimas, que sentia-se sim culpado, que sabia sim que precisaria um dia arcar com as responsabilidades dos seus atos e que estava disposto a pagar o preço pelos seus erros, pelos seus crimes. Que não tinha mais esperança de um dia encontrar a paz e ter o direito de adentrar o paraíso, porque sentia-se culpado. A consciência lhe pesava, a consciência lhe cobrava. Da mesma forma que a nossa consciência também nos cobra inúmeros atos, inúmeros erros. Quantos de nós não nos sentimos no direito de almejarmos a paz do paraíso, porque a consciência nos cobra? Mas Jesus nasceu para Dimas naquele momento, no Calvário, no momento em que ele estaria expirando a vida, o último suspiro. Jesus nasceu para Dimas naquele momento, lhe dizendo: acalma-te. Reconhece os teus erros, sim,
Você terá a oportunidade de redimir-se dos teus erros e de corrigir as tuas falhas. O importante é reconhecer o próprio erro, é pedir o perdão e procurar de alguma forma redimir-se dos erros, reparar os erros. E dessa forma, a salvação virá. Dessa forma, a tua consciência estará aliviada, porque saberás que houve um arrependimento e houve uma tentativa de corrigir os próprios erros. E dessa forma, quitando este nosso débito conosco mesmo, com a nossa própria consciência, estaremos então livres da culpa e prontos então a acessarmos este paraíso, não de uma vida parada, ouvindo harpas, mas uma vida de trabalho, de doação, de amor. Porque esse é o verdadeiro paraíso. É aquele que envolve trabalhar pela evolução de todos os outros nossos irmãos. É o de doar-se, é de imitar o Cristo Jesus, seguindo suas pegadas por todos os caminhos. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, e se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. É isso. Jesus, que nos trouxe aquela mensagem de humildade, exemplo de humildade, no momento em que nasceu ali, naquela pequena manjedoura, naquele berço coberto pelas palhas, mostrando que o maior rei do mundo se fez o mais humilde de todos os homens. Que nós possamos seguir os exemplos do Mestre Jesus. E nessa noite, lembrando cada uma das passagens do Cristo, que nós possamos abrir o nosso coração e permitir que Ele nasça mais uma vez entre nós, transformando a nossa existência, transformando a nossa vida, hoje e por todo sempre. Que Jesus nos ilumine e nos cubra com seu amor, hoje e sempre. Fiquem com Deus.